Boa tarde, gente boa. É com muita alegria que a gente está aqui para mais um debate. Nesse friozinho gostoso de Brasília. Hoje até deu uma esquentada agora, né? Mas eu acho que ontem à noite foi o dia mais frio, porque ontem à noite não tinha cobertor que desse jeito, não tinha edredom, nem casaquinho, nem meia, que fosse suficiente. Pela primeira vez eu vi o meu marido com frio. É um fenômeno isso, viu aquele homem com frio. Mas, como é que você está, Dani? Tudo bem? Tudo bem, muito bem. Tudo muito bem? Aham. Você emagreceu, hein? Emagreci aí uns 3 quilos desde que eu comecei essa dieta não religiosa. Ai, que susto! Eu pensei que fosse desde que ele entrou para o debate. Os problemas estão te emagrecendo? E aí, Aninha, como é que você está? Tudo bem, graças a Deus. Tudo bem? Não me corte esse cabelo, tá em público agora, hein? Tá bom. E aí, Cacauzinha, olá. Como é que tá? Olá, você já está aí imersa nesse tentando. Chat. Isso aí é um chato, né? Esse não, chat. não é um chato. Não é um chato? Não, não é chato, é muito legal, inclusive. É muito bom. Mas até ligar, vou te dizer, hein? Até ele permanecer ligado, gostaria de chamar. Aí é a internet, não é o chat. É, a internet. Mas tudo que diz respeito a essa complicação, uma coisa. Meus amigos, olha só. O negócio é o seguinte. Nós estamos nessa jornada juntos, nessa caminhada com o Senhor da Glória, que nos deu a vida, que nos deu tantas coisas maravilhosas. Ele foi generosíssimo com a natureza e com a criação a nosso respeito. Agora, nós não sabemos aproveitar. Então, a gente tem batido muito nessa tecla aqui no debate, essa coisa de a gente não conseguir alcançar o coração, a vontade do Senhor, para não é o propósito. Qual é o propósito para a sua vida? Meu propósito é para Angola, nada disso. O propósito maior que o Senhor tem no nosso coração é nos libertar totalmente das amarras, né? Para que a gente possa viver a vida com plenitude, como ele disse, com abundância. Com plenitude de bem-estar com os outros, conosco mesmo, com a natureza. Esse é o grande propósito de Deus. Agora, o que a gente vai fazer durante a caminhada é tudo uma consequência dos talentos e dos dons de cada um, né? Mas como nós focamos aqui muito nessa coisa do bem-estar, da libertação, da paz, de tomar posse realmente, e essa palavra é horrível porque já virou um jargão que dá até agonia nos ouvidos, mas tomar para si como seu, aceitar o presente de Deus na nossa vida, que é a grande dádiva do estar bem. Né? Apesar de, você não precisa contar com ninguém para estar bem. Então, a gente tem até incentivado todas as mulheres que nos escutam a não ficarem com essa idolatria feminina de que a mulher só está bem quando está bem com o homem. Né? O homem está bem com ela, senão vai tudo mal. Mas aproveitar tudo numa plenitude maior. Né? E uma das coisas que infelicitam muito a gente, como humanidade, são os complexos, né? A gente já conversou sobre isso aqui uma vez, eu não sei se vocês estão lembrando, de que eu mencionei que essa coisa começou lá em Gênesis, e só podia ser mesmo, né, no princípio de tudo, quando há aquela coisa da comparação, né? Como Deus vocês serão? Aí caiu todo mundo no buraco, paco. E essa coisa da comparação é o estrago de todos nós, e toda frustração tem a raiz na comparação. Que a gente estava falando. Porque vocês estavam o quê? Podia falar publicamente que isso aqui é um programa. Olha isso. Isso é um programa público.
Porque no final das contas a gente acaba Não, mas falando, fala, não, mas aí atropela alto, mas atropela Não, foi- abaixo a safadeza. não, Ele foi não só- vai ter nem reclamação do telespectador. Foi só uma lembrança, porque a gente vinha comentando no carro essa coisa da comparação, não foi, Ana? Foi. E muito presente, assim, a gente falando de lá Então vocês até têm aqui. muito para dizer pra gente. Não, mas continua. E eu queria que vocês que estão em casa escrevessem também para o nosso chat, dizendo o que aflige a alma de vocês, o que determinados complexos, não é só complexo físico, não, complexo mesmo, de alma, de tudo mais. Né? Não vale aquela coisa do, eu tenho um complexo de não saber falar inglês. Não, você não tem um complexo, você não sabe falar inglês. Né? Então, entra num cursinho e vai aprender. Né? Então, eu não sei porque que as pessoas não podem falar sei ou não sei. Né? Você tem que atribuir também, colocar um complexo junto. Mas é aquele complexo que te fustigou, que te dominou, que te escravizou por uma vida inteira e que está nos porões lá, está deixando você aparentemente do lado de fora, mas a sua alma presa nos porões da infelicidade, da tristeza, da comparação, da frustração, que leva a outros problemas claros, como a inveja, né? A irritabilidade, a amargura e uma série de outras coisas que advêm desse mesmo problema, dessa mesma raiz. Então eu estimulo vocês a partilharem, já que vocês estão aí na boa, curtindo a gente aqui, uns no escritório, ouvindo baixinho, um beijo para você que está aí, outros debaixo do edredom, ai, que delícia, vendo a gente aí, ou então na poltroninha, ou mesmo, quem sabe, no carro ou no avião, porque hoje já, né, nos possibilita a tecnologia de estar em todos os lugares vendo a VMV TV. Mas me fala, Aninha. Conte-me você. O que... Você lembra de algum complexo seu da infância? Ou de comparações? Ou de coisas que te enclausuraram um pouco? Tiraram o seu gás, a sua infelicidade? Olha, o negócio é o seguinte, contar. Conta a minha vida. Cadê meu livro? O meu pai e a minha mãe se casaram, e meu pai sempre foi muito apaixonado pela minha mãe, né? E minha mãe engravidou, minha irmã mais velha. E meu pai morreu de ciúme da minha irmã. E a minha mãe apaixonou... Pela sua irmã? Pela minha irmã mais velha. Ele é apaixonado pela minha irmã mais velha. Depois, logo em seguida, a minha mãe engravidou novamente. De você? Não. Da minha... De outra irmã mais velha. E aí, da minha segunda irmã. E o meu pai, como viu que a minha mãe dava muita atenção para minha irmã mais velha, ele se apaixonou pela segunda. Sobrou a Aninha no meio disso tudo. Segunda. Então, é assim, a minha irmã mais velha, até hoje, é a preferida da minha mãe. A minha segunda irmã é preferida do meu pai. Logo depois, nasci Você. preferida de ninguém. Não, eu tenho, graças a Deus. Olha, eu tenho tanto de madrinha, de tia, graças a Deus. Isso Pois aí, se multiplica por outro lado. isso é verdade. Mas a minha mãe e meu pai mesmo. Então, aí eu nasci, sem ser preferida nenhuma. Depois, e aí logo depois, nasceu uma irmã minha que deu muito trabalho. Assim, ela ficou um ano todo sem dormir, aquela coisa toda. Então, eu era já era nova e ainda eles não tinham decidido mais ou menos como é que eu ia ficar. Isso eu tenho certeza que até eu já comentei com eles, eu acho que também mais ou menos resolvido. Aí, depois nasceu meus outros irmãos, então nós somos 6. E nesse meio, só a do meio, né? Não sei se já leram alguma coisa sobre a síndrome do filho do meio. Eu tenho alguma coisa a falar e você respeita. E aí, nossa, o que eu sempre vivi foi, isso eu fui descobrir na minha fase adulta, e bem adulta, que assim, eu sempre tive que servir e estar sempre para que eu pudesse ser aceita. Não que eu não goste, eu amo, faz parte também da minha personalidade, né? Mas eu vi que muitas coisas, e o papel que eu ainda desempenho, apesar do Senhor ter quebrado muito, de ter sido uma noite de libertação, muita libertação, mas assim, o papel que eu desempenho era esse mesmo, é sempre
estar servindo, sempre estar fazendo alguma coisa, para que eu pudesse ser aceita. Né? Então, o que eu pude fazer com isso? Estudei muito, eu tinha que me destacar de outra forma, porque se eu fosse eu mesma, eu não seria mesmo aceita. Né? Então eu cuidava muito dos meus irmãos mais novos, eu sempre era aquela que não dava trabalho em nada, e nem mal escola, de filho do meio. Nem escola, nem em parte alguma, porque eu não tinha nem essa oportunidade de pelo menos dar algum trabalho, entendeu? Por não ter sido a escolhida. E isso aí eu tive crises, e uma das coisas que me ajudou bastante foi que assim, como eu sentia toda essa rejeição mesmo, eu morava numa cidade pequena e eu tinha uma tia que era apaixonada por mim. E ela falava assim... Sempre tem uma tia. Até hoje, tia Maria. Enjeitado. E ela me levava e comprava um tanto de roupa, porque minhas roupas sempre não eram compradas. E ela me dava muita coisa e tal. E a minha tia era muito católica. E eu me lembro, assim, de 5, 6 anos, eu ia para a igreja. Quando eu não ia com ela para a igreja católica, eu ia sozinha. Eu ia à missa todos os dias. Que interessante. Novinha, né? Pequenininha. E a minha mãe tinha brigado com o padre, porque o padre não gostava de criança, e os filhos da minha mãe, assim, a gente era muito levado, né? E ele não gostava. Mas eu gostava do padre. Como eu não dava muito trabalho em lugar nenhum, né, era na igreja que eu ia poder dar, né? E eu ia todos os dias, eu ia para a missa das 6 horas. Ficava eu, o padre e as irmãs de Maria. Não sei se vocês conhecem as irmãs de Maria. Essa coisa dela, dessa unção, hein, Claudinha? Já vem, ó. E aí, E é engraçado, Adriana, que eu ficava... A igreja lá é linda, sabe? Essas igrejas que essa igreja é tombada. E aquelas pinturas maravilhosas. E o padre falava assim, esse é o Cordeiro de Deus, tira o pecado. Tira o pecado. Cordeiro que é esse? Eu lembro que eu ficava perguntando, né? Então... Me envolvi, aí com 10 anos. Que é esse, ele veio se apresentar a você. Pois é. E isso foi me ajudando a superar. Foi me ajudando a superar muito. Aí depois eu fui para a igreja presbiteriana, e por conta de um convite da minha mãe. E aí eu comecei a ir para a presbiteriana, mas muito apaixonadamente na igreja católica, quis levar... Mas você vê que o seu caráterzinho já estava se mostrando firme desde o começo, pelo seguinte, porque a rejeição, né, que parte dos nossos complexos, até parte dos nossos complexos, é porque quando nós somos muito miudinhos e sem maturidade, a gente pega para si o complexo todo, a gente não tem armas como a gente tem hoje para falar, peraí, qual é, né? E às vezes arrasta uma vida inteira isso. Mas o que eu estava dizendo é que você desde cedo já mostrou esse caráterzinho forte, porque há muitas maneiras de se encarar uma rejeição e um complexo desse, né? O que é a maior sacanagem com uma criança é fazer uma coisa dessa, porque ela não tem defesa. Mas é que você procurou as melhores coisas para sair disso. E não as piores, que é a amargura, as armadilhas. Tem criancinha que fica chata, tem criancinha que fica... abusada, tem criança que gosta de despir o adulto assim na frente dos outros, de raiva, tem crianças que sabotam a família, e tem crianças que tomam esse lado. E ela ia para a missa. Eu ia para a missa. Eu ajudava essas ruas de Corpus Christi, eu ficava arrumando. A gente adorava participar dessas coisas de evento cultural, religioso, na verdade, né? Pois é. E você sabe que eu já me peguei agradecendo muito a Deus por isso, por não... Mas é claro, era aí que eu ia, quando você não me deixou te interromper. Ai, desculpa. Desculpa, quando você não me deixou interromper, desculpa. Só podia ser ela mesmo, né, Claudinha? Imagina se fosse a Karine. Eu já estava apanhando. É o seguinte, que é extraordinário quando a gente vê que isso acontece, que o Senhor afia aquele que ele ama, né, de uma forma extraordinária, usando toda essa sua condição para te melhorar como gente, essa sua coisa de servir, né, de tornar o coração da gente melhor. Se a gente põe isso tudo na mão de Deus, Ele transforma sempre em vinho do melhor, né? Fica tudo para o melhor, mesmo que a gente não esteja vendo
esteja vendo as talhas vazias hoje, agora, você pode crer que se você entrega aquela talha vazia na mão do Senhor, Ele vai transformar aquilo num vinho bom. Que você realmente é um vinho bom. Uma safra maravilhosa. Não precisa dizer o ano. E aí, Claudinha, e você? Tem uma historinha para contar pra A minha é muito parecida com a da Ana, não na questão... Tô brincando. Eu também sou filha do meio e eu sinto essa coisa que a Ana fala, que existe uma diferença. A minha irmã mais velha tinha toda uma questão com a minha mãe, eu nem vou dizer que seria assim, aquele amor extremo, talvez fosse até um sentimento muito forte, mas que não fosse tanto do amor como era para minha irmã mais nova. Por condição, cada uma, né, veio num tempo e numa situação de vida diferente da minha mãe. E eu vim, sempre brinco, por descuido, porque meu irmão tinha 40 dias, 30 dias de nascido, e ela engravidou de novo. Então, em sã consciência, ninguém está querendo fazer um novo filho, né? Está querendo fazer outras coisas. E ela foi brincar demais e veio essa gravidez. Mas que também... Essa gravidez é você? Sou eu. E assim... Diante disso, vem todo um outro quadro, né? A questão do... Estou falando, devia ter alguma coisa errada com a Cacau. Foram brincar demais, veio ela. E aí veio essa questão na boca, né? Que quando era pequena, minha irmã mais velha conta, que as pessoas me chamavam de monstro na rua. E você vai ficando acanhadinha, né? Vai ficando encolhida por conta do... Era uma bolsa de sangue aqui no lugar do... mas aí você sofreu um bullying violento. Não, e aí você vai passando por essas situações, mas ao mesmo tempo não tinha muita diferença. Até que quando eu cheguei, acho que com 14 anos, eu morava em Maceió. Eu já podia fazer uma cirurgia para corrigir, né? Porque ficou só as marquinhas das seringas, do que mexiam, do que queimou aqui e tal. Aí alguém perguntava assim, aí, vai fazer a cirurgia? Eu falava, não, isso aqui é o meu charme, só eu tenho isso aqui. Exatamente. Então já pra mim já era uma outra questão, não tinha a menor possibilidade, até hoje não existe. Não gosto muito de passar batom, porque fica meio irregular, assim, batom mais chamativo, né? Mas dos males... Eu que não tenho esse problema, fica sempre irregular. Tem uma amiga que diz que eu não sei passar batom. Mas eu fui assim, sempre precisei ser mais... eu servia muito a minha mãe. Eu fazia muitas coisas para ela, eu acho que para chamar a atenção da minha mãe de alguma forma, porque para dar bronca você está presente, para fazer um puxão de orelha você está presente, mas na hora do elogio, na hora de... E eu sempre tive muitos talentos. Cara, minha mãe nunca foi numa reunião de pais de mim, porque a minha irmã, a gente estudava na mesma escola, e minha irmã dava muito trabalho. E minha mãe sempre ia só na reunião de pais da sala dela. E eu achava aquilo, eu achava que era falta de amor, assim, sabe? Entendo. Porque, puxa vida, alguém podia... Não, você não dá trabalho, a gente não precisa nem ir lá, não. Agora eu lembro que a minha mãe fazia muita coisa, assim, minha mãe fazia muita coisa do tipo, eu acho que mais pra ela do que pra mim, no caso, ou pra minha irmã mais nova, porque minha irmã mais nova vinha no meu vácuo. Como eu tinha algumas habilidades, e eu não sabia que aquilo era alguma habilidade, até que fazia da minha irmã ter esse olhar pra mim de... Nossa, ela consegue, eu quero tentar também. Então eu fazia ginástica olímpica. Participava de desfile como baliza, né? Fazendo a parte na frente ali de coreografia e tudo. E a minha mãe estava sempre presente nisso tudo. Mas ela assim, como sendo como é que fala? A técnica, né? A pessoa que cuida da ginasta e tudo, não sei o quê. Então eu acho que era um referencial mais para ela do que o auxiliar a filha. Era mais para mostrar que ela tinha alguma presença. Mas que também, de alguma forma, a gente vai aprendendo a se posicionar, né? Vai se colocando numa outra linha e vai levando a vida. Até o momento também que eu dei um basta nisso. E falei, chega de ficarem me humilhando, me maltratando, porque é psicológico, né, na verdade. Não chega. Acho que ela fazia até sem intenção. Era, a intenção estava dentro da alma dela que estava mexida, estava atrapalhada. Então ela agia de acordo com que... Ela via ali a situação e estava pensando que estava certo. Mas era complicado. Durante muito tempo foi muito difícil mesmo. E você, Daniel, você teve algum complexo que sua mãe não foi às suas Então, eu tive um complexo muito grave, assim. Eu tinha uma mãe que me batia com pantufa e mandava eu chorar. Então eu não sabia o que estava errado. Se era pantufa, se era eu não conseguia chorar. A pantufa estava muito pesada. Era um chinelinho de pelo que eu tinha, gente. Chinelinho de pelo, eles queriam o quê? O negócio é só você marcar a cena, entendeu? Você não precisa ficar batendo de cinturão com a pessoa. Só você marcar. Agora eles reclamam até hoje que o chinelo era de pelo, que não dava pra chorar.
Eu acho que esse é um dos meus maiores complexos. Não, o pior é que eu depois eu fiquei sabendo que eles fingiam assim, quando saíam, eles riam pra caramba. Mas, enquanto a psicologia deve tratar esses complexos com 1 ano de sessão, 2 vezes por semana, 1 vez por semana... Sua mãe... Jesus Cristo trata isso de uma forma muito mais simples, né? Porque eu acredito que a cura desses complexos vem quando a pessoa começa realmente a, como você falou, tomar para si o caminho que Jesus criou para ela. Para ela. Né? O domínio próprio, todos aqueles frutos de Deus, a bondade, quando ela começa a percorrer o caminho que é dela, isso vai sair naturalmente. Não precisa você ficar entrando no inconsciente, abrindo... porque a gente abre a mão das comparações. E o interessante é que talvez a gente não se compare, mas as pessoas que nos criaram que fizessem essas comparações. E a gente é que acaba virando o ser que compara depois. A comparação vem na cabeça das crianças que não sabem se defender. Agora, lutar contra a comparação, que a comparação é feita pelos outros. Os outros comparam, os outros dão uma nota, e aí você fica se sentindo bem ou mal pelo teste que fizeram lá. O que eu estou querendo chamar a atenção hoje é que nós não somos mais crianças, a gente não precisa mais carregar esse tipo de complexo. Aquela plenitude que você falou de vida, o que eu estou falando agora da psicologia, ou então dessa forma que eu acho que essa coisa é curada, eu não estou falando de terapia ocupacional. Estou falando dessa plenitude que você disse. É essa plenitude que salva a gente disso. Com certeza. Eu estou falando por conta própria e tenho certeza que Jesus... cura sim, porque eu vejo muitas pessoas sendo curadas de complexos naturalmente quando começam a ver o caminho que elas têm para percorrer. Daniel, olha só, esse lance aí aconteceu comigo quando eu tinha uns 13 anos, meu aniversário de 13 anos. Eu era doida com uma sandália chamada Cocotinho. Não sei se vocês lembram, né? Uma gracinha, sabe? E era salto baixo, deve ser por isso que eu não uso salto baixo, né? E eu era doida, aí eu pedi pra minha mãe. Eu não pedia, até hoje eu tenho dificuldade em pedir, isso aí é fato ainda. Mas eu pedi pra minha mãe, queria coragem de pedir. Aí a minha mãe falou, não tem dinheiro não. É a minha irmã. Pediu logo em sequência? Pediu no mesmo, a minha mãe deu pra ela no mesmo dia do meu aniversário. Eu não ganhei, é verdade. Eu não ganhei, e da cor que eu queria. Eu tinha 13 anos. E aí, na hora que eu vi minha irmã com a sandália, no dia do meu aniversário, no dia. Você tá querendo fazer minha mãe deu. Não, isso aí não. Foi uma historinha. Aí eu fui. E não tinha bolo em casa, a gente era bem pobre mesmo. E aí eu fui na igreja, fui pra igreja. Minha sogra, graças a Deus, eu morava muito perto da igreja. E era na Presserena, eles estavam fazendo um prédio lá, e eu subi nessa construção. Estava entardecendo e eu fui falar com Deus. Aquele dia eu chorei, foi um dos tratamentos que Jesus fez comigo. E eu falei, por que era assim? Esse dia foi da comparação. Cara, hoje é meu aniversário, hoje é isso, hoje é aquilo outro, falando pra Deus, né? Por que eu não sou? Olha, nesse caso não é nenhuma comparação, isso aí foi uma injustiça mesmo, né? Mas por que nesse meu aniversário aconteceu isso comigo, no aniversário delas nunca aconteceu? Nunca teve isso. E minha mãe não lembra. Ela fala que não lembra disso. Ela fala que não lembra? Ela falou que não... Amnésia! Ela fala que não lembra. E aí, nesse dia, eu falando, aí Jesus falou comigo, ó, com você não é assim, porque você é diferente. Você vai andar comigo. E você não é assim, com você a história é diferente. Ele consolou meu coração. Senhor, tudo bem, eu vou andar com o senhor, mas não podia andar com essa sandalinha. Mas sabe o que é? Não podia andar com a cotinha? Não, gente, pois acho que deve ser isso, minha síndrome do salto, né? Que depois eu nunca mais quis uma sandalinha. Sem salto. Mas não é. Ele encheu meu coração, porque foram vários... Nisso vai tudo, né? Porque meu pai me trata assim, não trata assado. E aí é a hora de você se confrontar. E nesse dia eu consegui enxergar mais a minha mãe, meu pai, que é adolescente, a gente passa por isso, né? Mas nesse dia Jesus falou, ó, levanta, que eu vou com você. E essa palavra, você distinguiu a palavra do Senhor com essa tenridade e você aceitou e foi? Aceitei, ó, de boa. Depois voltei para casa e não me vi mais assim. É porque faz isso com a minha irmã, não faz isso comigo. Faz isso com meu irmão, não faz isso comigo, entendeu? Porque isso aí ficou muito, muito vivo dentro de mim. Que o meu caminho era com Deus ali. Sei.
dali para frente. Né? Isso foi uma coisa que eu sempre soube também, que meu caminho era com Deus. Porque eu também, de uma certa forma, eu sofri esse tipo de coisa, eu sofri um certo massacre da Serra Elétrica, porque eu também sou a segunda, e a primeira foi muito... Sabe quando parece que gastam toda a alegria na primeira? E eu acho que o segundo filho sempre ficam esperando. Se a primeira foi menino, o segundo é menino. Pode ser o menino, né? Frustração Tanto total. É que a minha mãe tentou até o quarto filho, e só no quarto que veio o menino, né? Então, eu era para ser um homem, né? Mas não sou. Infelizmente. A vergonha que eu passei, mas sou uma mulher. E aí era assim, eu me lembro da minha afetividade pelo meu avô, porque ele era o único que não fazia diferença. Não só não fazia diferença, como ele conseguia dar o amor, né, especificamente para cada um. Não tinha essa coisa de... Mas, e os seus irmãos não ficavam... Como a minha família é uma coisa assim, tipo matriarcal, essas mulheres que são a maioria e as que mandam e tudo mais, então era a minha mãe, a minha avó, as minhas tias, como se eu fosse assim uma tipo enjeitada, né? Eu não tive essa coisa da sandalinha, mas eu era um toquinho de gente pequenininho, e eu lembro que a madrinha da minha irmã era a minha avó materna. E a minha madrinha era a minha avó paterna, que Deus a tenha, eu falando assim, olha, que Deus a tenha em um altíssimo lugar. Porque, pensa num doce de pessoa, era a vovó Nicinha. Só que ela morava muito longe, a gente não tinha a mesma intimidade que a gente tinha com a vovó Tutu, repare bem o nome, por causa da proximidade. E eu lembro que num Natal, a minha madrinha, por ser minha madrinha, ela me deu uma pulseirinha de ouro. Que eu botei toda feliz, porque tinha sido a vovó Nicinha que tinha me dado. Quando eu cheguei para a festa de Natal, na casa da minha avó Tutu, sabe aquela delicadeza de pegar o pulso da criancinha? E eu já era... Quase deslocando? 250. Deixa eu ver isso aqui. Olha só, você não vai ganhar presente de Natal da gente não, porque você já ganhou da sua avó. Não. E largou meu braço. Quer dizer, são coisas que para a criança não tem como se defender da doença do adulto. Mas hoje ninguém é criança. Passou dos 18, tem como raciocinar? Escuta aqui, a doença é de quem faz isso com a gente, de quem fez isso com a gente, de quem compara. Deus não vê como vê o homem. Deus vê o coração. Então não se submeta a complexos que querem... Ainda que o seu nariz seja atrás. Você é o único que vai ter o nariz atrás, como a Claudinha falou. E aprenda a respirar bem, porque você vai respirar muito bem. Vai respirar os ares da frente e os ares de trás. É esse salto que Jesus dá para a liberdade. Se você for pegar um camarão, olhar para um camarão e depois pegar um rinoceronte na África e comparar os bichos, quem é que vai se comparar com quem? Quem vai ter complexo do quê? O camarão vai começar a ter complexo porque não tem aquele negócio? Pelo amor de Deus, nós somos filhos de Deus únicos, livres, soltos. Ninguém tem que ficar com a nota aprovando ou desaprovando. Todo mundo tem um determinado tipo de comportamento para ser aprovado ou não ser aprovado. Deus faz com que a gente tenha a sabedoria de ser próprios, e é só isso. Só isso, mas eu interrompi você naquela hora que você estava discursando aí. Não, eu terminei mesmo. Eu acho isso mesmo, que nesse processo, isso que você falou é completamente natural também. Quando você entra no caminho que Jesus fez para você, você começa a dar nome aos bois, você começa a dar nome às doenças e de quem é. E de quem é. De quem são as doenças. Com certeza. E não pegar para si, né? É isso mesmo. Pegar uma massa e dizer, esse núcleo, esse segmento aqui acha assim. Então, se eu não me apresentar assim, eu vou ter que ser de algum jeito dessa forma. Por causa de quê? Quem foi que falou isso? Quem deu esse, quem puxou esse assunto? Claro. Foi para a liberdade de verdade que Cristo nos libertou. Né? Marina, de Santa Catarina. Meninas lindas, boa tarde, amo vocês. Queria dizer para vocês que durante alguns anos da minha vida sofri com tal complexo de inferioridade, por conta de comparação com outras pessoas. Até o dia que me caiu a ficha.
que somos seres singulares e, portanto, com uma beleza peculiar. E a partir daí eu aprendi a me amar e tudo foi ficando metamorfósico ao meu redor. É isso mesmo. Pois é assim que Deus nos vê e nos fez. Ser singular mesmo, com beleza peculiar. Beijão pro Daniel, que é lindésimo. Peculiarmente lindo. Muito obrigado, vamos celebrar isso. Ele é lindésimo. Manda lá, Dani. Qual é o nome dela? Não, essa celebração é Jesus. Mas eu não tenho nada a ver com isso. Marina? Marina, de Santa Catarina. Marina, repete aí o e-mail da Marina, porque eu adorei essa coisa da metamorfose. É exato. Vou ler só os pedaços. Não, olha só como ela quer economizar. Tudo bem. Não, que somos seres, porque a primeira é elogio, gente, que somos seres singulares e, portanto, com beleza peculiar. A partir daí eu aprendi a me amar e tudo foi ficando metamorfósico ao meu redor. É o que as pessoas não acreditam, que quando você entra no caminho com Jesus, tudo fica metamorfósico. As coisas vão mudando. A Sueli aqui, ela aprende a viver fora da cadeia, porque tem gente que está acostumado com a cadeia, com a prisão. De vez em quando eles tentam. Eles tentam. Pau no complexo. E essas vezes eles tentam. Vocês estão lendo aqui inferioridade a respeito de quê? De quem? Não tem. Engraçado é isso, né? Porque para se ter deveria ter um top de linha. Vamos procurar. Quer dizer, você não tem que ser. E as pessoas avaliam as outras muito pelo que elas têm, pelo que elas falam, do que elas são, do que elas aparentam. Né? Ela fala o francês, inglês e... Bem feito. E eu conheço. Gente, agora ela tem inferioridade porque eu não sou poliglota. Quem? Olha, eu já falo duas línguas e não falo nem o inglês, nem o francês, nem o espanhol. E geralmente a pessoa que é poliglota não sabe português direito. Né? Impressionante. Não, vamos lá. Sabe que deveria saber. Olha só, o meu diferencial aqui entre vocês é porque eu falo língua de sinais, vocês não falam, entendeu? Desculpa aí, Claudinha. Desculpa aí, pode ficar com o teu sinal aí. É um sinal legal pra Mas é interessante, porque... Quem falou que a gente não sabe fazer real? As pessoas acabam descobrindo até uma questãozinha básica. Inglês, eu não suporto, não gosto, não acho legal, não quero, não sinto vontade. Não, mas língua de sinais é pra mim essa coisa. Porque a mamãe é adoradora da América. Oh, meu Deus, também não. Gente, ó, ela é normal, tá? Mas ela gosta demais da América. Então, desde que eu nasci, que é... Aquela comparação, né? Com 7 anos, ela me botou na cultura inglesa com a Miss Fischler. E a frase que eu mais falava era I'm sorry, I'm late. Porque era aquela coisa, tanto é que ela jurou bandeira. Hoje ela é cidadã americana. Quer dizer, eu que sou patriotíssima, Brasil, 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 fiquei revoltada com essa história, entendeu? Revoltada. Então é isso. Sueli diz que foi curada pelo Senhor. Amém. Se achava incapaz, sem inteligência mesmo. Hoje ela sabe que ela é quem ela é. Aleluia. Graças a Deus. Uma pessoa comprometida. Beijo. Vai nessa força Daniel. do Senhor. Eu vou falar porque eu gosto dessas mandadas aqui do pessoal para o Daniel. Realmente, o Daniel é um gato. Se não fosse apaixonada pelo meu marido, eu casaria com você. Ela já determinou, hein? Pois adoraria ter uma sogra como a Adriana. Não é você? Não, entendeu, né? Vai direto ao ponto. Fala lá o tema da minha mãe. É muito legal, né? Eu tinha que... Olha, eu tenho uma nora do meu primeiro filho que é fantástica. Adoraria ter uma outra fantástica, mas eu tenho eu já tenho uma coisa assim que está quase virando nora. Não sei se vai virar, como é que vai ser. Seriedade. Mas se for, vai ser maravilhosa. Angélica, ela diz que é só a preferida da minha mãe. Os meninos. E minha irmã mais velha do meu pai. Minha irmã é inteligente. Meu pai nunca teve paciência comigo. E hoje vivo tudo isso com meu marido. Parece que casei com meu pai. Isso é triste. Antes um pouco ela diz que meu marido não tem paciência de me ouvir e diz que eu não sei falar. Tenho dificuldade de me expressar com as pessoas de autoridade. O meu pai não tinha paciência isso comigo. Aí é complicado. Mas é claro, agora ela vai ter que aprender, como gente grande, a saber que ela não está na mão desses miliantes e que ela não depende desses miliantes para viver pais. E que a vida dela independe da vida desses miliantes e que a vida é inteligente fora do pensamento desses miliantes e que o camarada geralmente tem uns certos maridos que adoram complexar as mulheres para elas ficarem quietinhas na dela
se sentindo inferior e tudo que vier é lucro. Geralmente quem entra... E o inferior é ele, né? Entra num pacote de regra, geralmente quem entra num pacote de regra de outra pessoa realmente não enxerga que existe uma possibilidade de vida e dinâmica inteligente fora desse pacote de regra. Sensacional. Dinâmicas que... Esse menino tá com tudo. Daniel, quem é sua mãe? Alguém já te disse que você é lindo? Por dentro e por fora. E aí? Cacá. Tava falando? Quer continuar? Daniel tava falando. Não. Desculpa. Não, ele vai dizer ele tá querendo me corrigir. Não me corrige, não, hein? Não tô corrigindo nada. Não, você tá me corrigindo porque... Eu tô só passando a bola pra cá. Quando eu interrompi ele não quer falar mais. Isso aí é castigo. Eu ia com certeza continuar, mas realmente não tem como continuar onde eu tava. E não tô. Pode continuar. Vai. Cacá diz, Adriana, querida, boa tarde. Boa tarde para todos também. Olha só, Deus me deu uma voz muito grave. Para cantar é muito boa, para fazer leituras de texto é muito legal. Mas confesso que ao telefone sempre sou tratada como senhor. Uma vez me irritei e disse, querida, a voz é grossa, mas é uma senhorita. Mas também confesso que ouvir vocês e o Papo de Graça tenho sido tão liberta desse complexo. Só tenho a agradecer a Deus. Embora uma vez muito irritada, perguntei, por que o senhor não me deu uma vozinha de princesinha? Aquela voz bem de mulher mesmo. Que não ia ser charmosa como a dela. Acredita? Estou crescendo em entender o que não tem como entender. Jesus. Estou feliz com a minha voz de trovão. Foi ele quem me deu, sabe o que fez. Vocês têm tudo a ver com a minha vitória, cada dia. Beijos a todos e obrigada mesmo. A gente fica tão feliz com isso que você não imagina todo mundo ficando liberto. Eu quando era novinha, você falou muito sério. A voz da mulher um pouco mais grossa deixa ela completamente charmosa mesmo. Charmosa. Eu tive uma época... Eu adoraria ter uma voz rouca. Gostaria de chamar... Eu tive uma época... achada que eu já me adaptei também. É uma coisa impressionante. Na escola, em casa, se alguém dissesse assim, que a gente... Brasília, né, são apartamentos com 6 andares, então chama alguém, chama Cláudia. Cara, uma voz potente para dar grito, assim, não precisa assoviar, quando você assoviar, então tinha que ser no grito. Eu chamava para silenciar a criança em escolas, pode me dar uma plateia de 200, 300 crianças. Se tiver que ser no grito, sem microfone, vai. E eu tinha um complexo horroroso, porque minha voz era um timbre até muito grosso. Até quando eu fico rouca, todo mundo adora quando eu falo no telefone. Mas uma coisa que me impressiona e que me deixa muito feliz hoje, apesar de achar que eu ainda tenho um pouco, é que quando alguém liga lá em casa, pode ser o namorado da Luísa, pode ser a minha irmã, pode ser... Tem gente que confunde as vozes. Pensa que a minha voz, às vezes pensa que é a Luísa que está atendendo, porque é aquela voz mais delicadinha. Eu falo, gente, de onde que vem isso? Porque eu sempre achei que eu tivesse uma voz assim, bem pesadona, bem forte, bem... E era complicado. Eu ouvi a delicadeza. Que a gente verdadeiramente é. Se a gente pudesse sair da gente e ver a gente como determinadas pessoas vêm, né? Pessoas boas, né? Não estou falando aquelas pessoas que querem acabar com a gente. Lá no sítio, quando a gente morava lá e ligavam para lá, eu atendia, achavam que era a Bruna. Assim, 99% das ligações falavam Bruna e era eu que atendia. É uma sensação de baixo. Eu estava naquela idade de mudança de voz. Sim. 10, 11 anos, que a minha voz realmente estava completamente alterada. Só que eu nunca tive problema com isso. Eu brincava, fingia que era Bruna e continuava o papo e levava. Eu não estou brincando, então para mim sempre foi uma diversão isso. Algumas pessoas se encasquetam com umas coisas que não são essenciais. Se encasquetam, mas se isso aí, se você já tivesse algum outro tipo de complexo, ou alguém na família ficasse brincando com a sua masculinidade, entendeu? Cada um tem sua história. Claro, cada um tem sua história. Como eu tenho a minha era tão também. Bonitinho de rosto quando ele era pequeno, ele tinha o cabelinho todo assim, mas ele era um rostinho mesmo muito lindo. E ele tinha uns cílios enormes, enormes. Mas falavam tanto dele quando a gente parava no posto de gasolina. Ô menina, isso aqui, né? Ele chegava a abrir a calça e botava os documentos pra fora e falava, sou menina não! Ficava danada dele. Mas a coisa com o cílio dele, que ele fazia assim, era um cílio. Meu sobrinho, os cílios dele são lindos. No dia seguinte, quando a gente olhou, o Tião tinha cortado os cílios todos. E você não sabe como fica estranhinho um olho sem cílio. Fica ao fim da picada, parece um olho de peixe. É de perigo, né?
Pois é. Não, é perigoso, fora o fato. Não, né? fora o fato, porque ele era mínimo, né? Era tio medonho por causa disso, né? Tadinho. Por exemplo, o Judá e o Ernesto têm um complexo de voz que eles ficam os intervalos todinhos aqui falando com voz mais grossa. Não sei se vocês já perceberam. Você já viram eles brincando de voz mais grossa? Não. Essa é pra você, Judá. E aí? Fernanda, tem um problema com abandono. Minha mãe saiu de casa quando era ainda bebê. Minha madrasta me batia muito, proibido de comer coisas que eram só para os filhos dela. Aí seria o comparativo, né, por não ser filho. Meu pai nunca fez nada a respeito e ainda é idolatra. Tenho um complexo de abandono e vivo tentando ter a aprovação deles naquilo que faço. Será porque a gente procura a aprovação daqueles que nos maltratam? Por que será, né? Não, porque na verdade todo mundo tem uma necessidade de ser amado, meu Deus. E você está lidando com o seu próprio pai, então... E olha, nós estamos falando é o seguinte, não é que essas coisas não doam, não é que essas coisas não existam, não é nada disso, é justamente porque a gente vive num mundo que jaz no maligno e que a gente vai ter que passar pelo crivo da doença dos outros em nós, é que a gente deve considerar isso de acordo. Nós estamos num mundo caído, a pessoa é doente, não vai saber me amar e eu estou no lucro, porque o Senhor me ama, o Senhor me dá discernimento sobre essas coisas para eu não cair na própria armadilha do boicote, do auto-boicote. Então, não é que a gente não saiba que o abandono machuca, dói tudo, mas machuca e dói até o momento em que a gente não tem suficiência em nós para bancarmos esse problema. E Jesus, quando entra, e a gente quando começa a ficar mais maduro em Deus, a gente vê que Ele nos chamou para coisas mais libertas e que isso aí é uma coisa onde todos nós sofremos em volta da terra inteira, cada um sofre o seu, mas justamente pela doença que a gente aceita. É só passar a não aceitar a doença do mundo que jaz no maligno e aceitar a sanidade de coração que Ele nos quer dar. É simples e simples assim. E que tudo vira uma tremenda metamorfose na mão de Deus, de quando a gente não quer se vitimar por esse tipo de doença, que é uma doença que já está amado, que é vista que é. Né? Então isso dói. Eu estava mesmo tá lidando com uma dor enorme outro dia da Bruna, dela não ter recebido o telefonema do pai no dia do aniversário dela. Né? E aí você vê a sua filha ficar super sentida, triste, sentindo falta e tudo mais. E eu ali na maior, meu Deus, deve ser horrível mesmo, né? Que coisa. De repente eu falei, o quê? Como assim? Né? O que é? O negócio é do camarada. Aí eu chamei ela e falei, escuta, gostaria de chamar umas memórias minhas próprias. Olha só, filho. Eu fui entrando na sua, e é fácil você ficar entrando na tristeza do outro com pena do outro. Eu falei, escuta aqui, deixa eu lembrar pra você como é que foi a minha. Deixa eu lembrar pra você quantas vezes tantas pessoas lembraram ou não lembraram. Olha só, o que a gente tem que abraçar é isso aqui que está sendo oferecido por nós, que é a libertação de Cristo Jesus na nossa vida. Aí quando ela olhou assim e viu que realmente o currículo dela era bem melhor, tinha uma folha e o meu era um calhamaço, que você fala assim, escuta, vamos largar isso tudo ali, vamos botar na conta da cruz. A gente não tem posto nada na conta da cruz. Se tem uma coisa que Jesus realmente sente prazer, é quando a gente coloca as coisas na conta da cruz. Tem um parecido aqui. Meninas legais, o que fazer quando as pessoas ficam comparando a gente com elas? Tipo, te taxando e dizendo, quando aconteceu aquilo, você agiu dessa forma. Já eu, foi do tipo muito melhor. É um parecido, mas que vai para outro lado, assim, completamente de... Passa amanhã, minha filha, que isso aí as pessoas lidam com ela dessa forma. Isso é só a face da doença. Às vezes a face da doença vem mesclada. Ela quer ser você, né? Eu acho que... No enaltecimento próprio daquela pessoa que está dizendo. Ela só está comparando com você para ela poder se enaltecer, é isso que eu penso. Então, essa é uma das piores doenças. Então ela não tem que se misturar com a doença do outro. Entendeu? E aí ela termina aqui de que triste, né? Quer dizer, ela já tem essa visão, aí ela fica preocupada em saber o que dizer nessa hora, né? O que dizer nessa hora, fala assim, escuta, menos, porque você está passando uma vergonha horrível, porque esse teu problema aí é muito pior do que qualquer um que você possa pontuar em mim. Aí, Maria. Porque é uma vergonha você ficar enaltecendo. Olha, eu faço assim, você
Como se você tivesse a obrigação de estar no... Você faz assim porque é você, eu fiz assim porque você faz assim porque é você, eu fiz assim porque sou eu. Né? Até mais lá na frente que a gente vai ver onde é que isso vai dar. Como diz a Ana, passa depois. Passa amanhã. Né? Passa amanhã. Passa amanhã. Ou então passa para Miami. Vambora. Uma que fala também do pai. Nós faremos. Tem uma aqui que eu achei interessante, fala da questão de matemática. Olá, querida, meninas lindas. Olha, eu tinha uma sensação horrível quando meu irmão chegava perto de mim para pedir para fazer cálculo. A verdadeira bênção desse problema, vou descortinar agora, é vocês ficarem dizendo a cada começo, meninas lindas. Não é só o Daniel. Porque teve uma pessoa que te mandou até, mas eu ri demais. Uma comparação agora, puxar tudo pro buraco. Teve uma que te mandou assim, beijo a todos, porque estou falando, né, que o Daniel está incluído. Só que hoje em dia não tem mais isso, né? Tem que dizer para um e para o outro. Olá, meninas lindas. Olha, eu tinha uma sensação horrível quando meu irmão chegava perto de mim para pedir para fazer cálculo. Papai chegava com os canhotos de... cálculo. Matemática. Sei. Papai chegava com os canhotos do cheque e dizia, soma aí, e eu quase morria de tanto medo. Uma vez meu irmão me perguntou, perto de um namorado da adolescência, Claudete, quando é metade de tanto? Foi horrível. Hoje ele na hora a pessoa não sabe nem mais quanto é tanto, que gerar metade. Hoje some tudo. Hoje ele pode perguntar perto de 1000 pessoas. Fui trabalhar isso e vi que ser inteligente não era responder uma conta. Hoje, quando ele quer brincar, eu digo, pega a calculadora você, nunca mais vai me constranger. Tudo numa boa, bem. Quem é a pessoa? Dela é Claudete. Claudete, é isso aí, é a libertação total das aeronaves. E eu acho que a coisa mais gostosa que existe é você saber que você não tem que saber. Exato. Meu ex-marido tinha uma Maria. Eu contei aqui que eu era pequenininha, uma pique-ruxa. Aí eu falei assim, para dois inteligentes médicos. Quanto que não, olha que meu dever de casa podia ajudar uma continha de merreca, que se eu tivesse ido ali pedir para a cozinheira me ajudar, ela teria me ajudado, teria me ensinado a fazer muito melhor do que os dois snobs que chegaram e falaram assim. Você não sabe isso. Você vai fazer essa? Então faz essa aqui. Fizeram uma raiz quadrada para eu resolver e me deixaram eu no corredor com um caderno na mão. Quer dizer, isso é coisa de gente? Isso é coisa de gente? Os dois já estão morridos. Por isso que eu posso falar, porque eles estão lá na glória, vou até rir dessa história, já está tudo resolvido. Mas é coisa de gente? Não é. Então, enquanto você estiver vivo, não faça isso, entendeu? Não faça esse tipo de coisa mal comparando com ninguém. Vamos lá. A pessoa não sabe? Explica. Por favor. A Marina de Santa Catarina diz, é isso. Oi, aí, Marina. Não devemos nunca aceitar a doença do outro. Quem quer ficar limpo e cheiroso tem que tomar o seu próprio banho. Adorei. Eu gosto muito Marina. Da música do Renato Russo, que se chama Mais Uma Vez. Como é que é isso? Canta aí. Aí eu não lembro agora. Você lembra Manda um pedacinho da letra, Marina, que de repente até eu vou lembrar aqui, Marina, mas agora... Manda pra gente. Beijão, Dri, te amo, querida. Te amo, querida. Sem te conhecer, sem saber essa é a Marina. Mas esse é o espírito. Tem uma amiga que exige do marido ciúmes. O que você pensa sobre isso? Algum tipo de complexo? Tem uma amiga que exige do marido ciúmes. É outro e-mail. O que você pensa sobre isso? É algum tipo de complexo? Ih, rapaz, eu vi um filme com o Caio ontem exatamente sobre isso. Que filme, não é nada de filme. Foi a vida como ela é. Foi a vida como ela é. A vida como ela, você não viu a vida como ela é? Ontem no Fantástico? É aquele trechinho do Nelson Rodrigues. Quase não vejo Fantástico. Que a mulher começou a provocar o cara de todas as formas até levar uma bufetada, porque a propaganda, ela roubou o namorado da amiga. E a amiga fez a propaganda de que o cara era machão, que sentia ciúme, que paf, na cara e tal. Ela fez de tudo até receber a primeira bufetada. Quando ela recebeu, ela entrou na glória. Agora. Peraí, é ela que está com vontade de receber a bufetada? Não, tem uma amiga que exige do marido ciúmes. O que você pensa sobre isso? Algum tipo de complexo? Eu penso que ela tem que entrar num tratamento sério. Porque tem coisas muito mais legais do que apanhar. Embora ela não saiba disso, porque o prazer dela, ela tira daí. Ela tira de um determinado... de uma determinada... alimentação do sofrimento delas. São pessoas que gostam de alguma forma de sofrer. Espera aí, você linkou isso direto a apanhar. O ciúme, o não ciúme pode ser mostrado de diversas formas, algumas até cruel.
Quando você... Quando você começa a ver que a pessoa realmente não está interessada aonde você foi, que horas foi, se foi legal. Isso começa realmente a ficar muito chato. A pessoa não tem... O não ciúme começa a se mostrar como falta de interesse, às vezes. Ou então, pelo menos, é assim que a outra pessoa entende. Como falta de interesse nela. O que essa nela. moça está falando é que é amiga... Começou a cobrar do marido ciúme. É isso que ela falou, não é? Não. Exige do marido ciúmes. Ele exige do marido que ela sinta ciúmes. Ele está cobrando dela ciúmes. Que ele não quer. Mas exigir ciúme é igual exigir amor. Mais ou menos. A gente tem dois tipos, né? No caso do que o Daniel está... Tem um tipo de ciúme. A própria coisa, exigir do outro, já é um negócio... O problema aqui que eu estou querendo dizer é que, conceitualmente, a gente pode brincar um pouco com isso. Por exemplo, ciúme, no dicionário, e até vendo a vida de Jesus, a gente consegue trabalhar ciúme com a ideia de cuidado. Né? De cuidado com o próximo, cuidado com o outro, cuidado com o seu irmão. Jesus tinha zelo, tinha ciúme nesse aspecto. Até é usado o ciúme do Espírito Santo por nós. Exatamente. Esse ciúme de cuidado... completamente destituído desta doença. Então, exatamente. Existe o ciúme ardente também, que é dito lá na Bíblia, que já ultrapassa qualquer forma de cuidado. Que já também existe um outro conceito que todo mundo encaixa nesse pacote de ciúme, que é essa coisinha, essa cobrança, esse joguinho, esse joguinho que é adoecido. Mas não é esse ardente também, que é aquela posse. Porque existe uma forma de... lá. Não, mas pode acabar lá. Acaba lá. Olha, eu concordo, acaba lá. Um buraco chama o outro. Mas eu acredito que existe, sim, um cuidado que é ciúme, que é chamado de ciúme, que deve haver até cobrança a respeito disso, sim. Porque se não houver, se não for debatido, se não for comunicado, se a coisa não for conversada, não essa cobrança de você deve, mas conversado. Poxa, vem cá, como é que é? Eu fiz não sei o que, você não quis saber da minha vida. Eu fui não sei aonde, você não quis saber como foi. É esse que se mistura com essa atenção mesmo, né? Eu acho que isso tem que ser conversado. Que a pessoa vê com uma certa indiferença, mas aí ela precisa botar como é que está o relacionamento. Né? E conceituar da forma certa, o que ela está querendo realmente sentir. Porque se a pessoa dá atenção total para ela, mas só não fica cobrando. Você falou é um ciúme. Então, eu acredito que ela possa estar jogando nesse pacote. Pode ser. Entendeu? Essa falta de atenção do cara. Eu não consegui. Quem exige ciúme? Vamos pensar assim, que tipo de pessoa e que tipo de relação uma pessoa exige ciúme da outra? É isso que eu ia dizer, eu acho que a insegurança, meu bem, você falou. Insegurança aí. É insegurança naquilo que você falou. Está sendo alimentada por alguma coisa que ela não está recebendo. Está jogando insegurança no pacote de ciúme. Então ela tem que, como eu falei no começo, ela tem que rever como é que está o relacionamento para ver se esse cara ainda está com interesse realmente nela. Agora, eu não acho que o interesse realmente nela é demonstrado apenas por uma manifestação de ciúme. Também ciúme eu acho uma coisa chata. Por isso que eu estou falando, que as pessoas começam a chamar tudo de ciúme. Entendeu? Ela acabou de falar, não, de repente é insegurança, jogou no pacote de ciúme. Nós temos condição de melhorar aqui a coisa que apagou ou vai ficar assim na obscuridade? Mãe, o Caio fez 3 horas de papo aqui com Cristóvão Buarque, sentado sem luz nenhuma quando apagou. Vamos continuar, relaxa. Tudo? Vai, continua. Já comparou, Eles vão tomar conta disso. Agora vamos ficar na escuridão. Érica chegou aqui perguntando, meu marido faz perguntas só pra ver se eu sei. Ele diz, quem foi Salomão? Tipo assim, ele pergunta pra ela. Legal. Quem foi Salomão? Só para ver qual é a resposta que ela vai dar. Ela diz que hoje, ela fala para ele, se você sabe tudo, por que perguntas? Boa. Mãe, imagina se o cara fizesse essas perguntas para você toda noite. Ele saberia muito bem o que eu ia responder. Ele ia se divertir. Nós dois íamos nos divertir Dumba! Gente, esse aqui é ótimo. Gente, adoro demais ouvir vocês e os guris do Papo de Graça. Sim, porque se digo as meninas, eles são os guris, né? Olha, eu tinha um complexo. Isso. Pra manter a gente como meninas, fala que eles são guris, não tem problema. Olha, eu tinha um complexo com as minhas orelhas. Operei e não mudou nada. Essas besteiras só mudam quando Deus opera por dentro. Mas as minhas orelhas até que ficaram comportadas. Ele bota as risadinhas. Porque essa coisa do orelhudo, do joelhudo, do magrelo, do negócio... Eu tinha um complexo de ser 250 gramas. Porque na minha época, o corpo ideal de mulher era Brigitte Bardot, né? Peitão, bundona, violão, coxona, não sei o quê. E 250 gramas é um palito, né? Então, até
eu reparar, e olha que eu me vi livre disso em Jesus antes de magreza virar moda como está agora. Então vamos lá. Deixa eu entrar aqui. Márcia. Não vou ler esse não, depois eu leio. Deixa eu ver aqui um outro. A música do Renato Russo, a Marina acabou colocando, eu estou preocupada ali mais ou menos um pouquinho com o tempo. Pode ir, pode cantar. Não sei a música toda, mas ela só botou um trechinho. Tem gente que machuca a gente, tem gente que não sabe amar. Aí tem uma outra parte que fala que confia em si mesmo, né? Como é que é essa? O Fernando podia cantar, hein? Fernando, canta aí. Eu conheço, mas ela tem uma parte que fala assim, mas é claro que o sol vai voltar amanhã, mais uma vez. Aí vem essa parte, eu não sei em que tempo, né? Tem gente que machuca a gente, não sei o ritmo, gente, perdão. Judá tá aí também, né? Judá podia... Como é que é a letra? Eu vou imitar o Renato Russo. Alguém falou alguma coisa lá dentro. Alguém falou alguma coisa aí? Me diz aí. Tem gente que machuca a gente, tem gente que não sabe amar. Só essas duas frases. Como é que é aquela, o ritmo do... Tem gente que machuca... Não vai dar para rolar, não. O Renato Russo fica para a próxima. Estão cantando lá dentro. Estão cantando. Mais uma vez. Se eu tivesse a letra aqui, eu ainda lembrava, mas eu não consigo cantar só com um pedacinho. Vamos em frente, é isso mesmo. Meu marido me faz perguntas, tá? Meu pai morreu quando eu tinha 6 anos, a partir daí minhas tias maldosas passaram a me tratar sempre com hostilidade e grosserias, fofocas para minha mãe me bater, minha avó e meu avô, quando podiam, me protegiam da minha mãe. Hoje vejo no decorrer da vida, tudo isso me deu forças, tenho compaixão da doença delas e dos meus primos. Hoje aqui em outra cidade estou rodeado de amigos, minhas mães e meus irmãos, já perdoei todos, pois até no dia das mães, na casa da minha avó, eu sou separado para não comer. Eu era separado, ele era separado dos filhos lá para não comer. Isso aqui é o Marcos de Blumenau. Quer dizer, nossa, não tem condição da pessoa, ainda por cima, pesar sobre si mesmo e trazer aquele castigo que os outros querem impor sobre ele, ainda por cima ficar se que há? Tinha que internar esse grupo aí no refeitório de um sanatório para malucos. Né? Deixa eu dizer. Deixa eu ver se eu pego aqui mais. Tem umas coisas tão gritantes que o camarada está ainda perdido nas suas tristezas. É como a gente falou semana passada do camarada gostar de ser desagradável, né? Não ter propriedade e gostar de ser desagradável com os outros. Então você deixa os mortos enterrarem os seus mortos. Nós que somos da vida, chamados para a luz e para a vida, a gente tem que caminhar com Cristo para a luz e deixar os mortos enterrarem seus mortos. Adriana, no Salmo 27, vamos lá, Salmo 27. Vamos. Esse Salmo foi um dos que tem me acompanhado muito. E eu gostaria de deixar esse salmo aqui pra gente, então, porque nesse tempo todo que a gente está passando aqui, um monte de coisa vem na memória da gente, né? É, claro. E até nesse dia que eu estava lá nesse terreno da igreja, eu sei que eu estava tentando ver como que eu tinha me levantado, porque aquele dia foi um marco na minha vida. Se você não é assim, você segue o caminho comigo, né? E foi exatamente esse Salmo 27, que ele fala assim no versículo, foi quando eu fui encarando minha mãe, meu pai, né? E hoje a gente, para todo mundo que está aí, encarar marido, encarar filho, encarar patrão, né? Igual aquela moça que falou que ela tem dificuldade com autoridade. E o desprezo do abandono, que é o Fernando que falou. O versículo 10 fala assim, ó: ainda que me abandone meu pai e minha mãe, o Senhor me acolherá. Amém. Então qualquer um pode abandonar a gente. E quando Jesus falou para mim naquele dia... qualquer um pode abandonar. Meu pai e minha mãe... É quando a gente se abandona na safadeza dos outros. Na pilha, né? Nesse dia, eu me senti muito abandonada pela minha mãe e pelo meu pai, que eram pessoas que eu amava muito mesmo. E que eu não queria encarar que eles estavam me abandonando, porque às vezes a gente nunca... E naquele dia eu encarei. Mas o Senhor me acolheu, e o Senhor tem me acolhido. E que a gente não esqueça nunca disso, né? Nunca. Que pode qualquer um abandonar. As pessoas que a gente mais ama, ou que acha que nunca vão fazer nada,
ou que são pessoas que... Ou mesmo, por causa do grau de parentesco, a gente cisma que aqueles ali que são nossos parentes têm a obrigação de nos amar até a morte, né? Isso seria o certo se o mundo não fosse doente. Acontece que o que a gente tem que ver é que o mundo é doente. E que, apesar do grau e do nível de parentesco, cada um tem as suas doenças. E tem gente que não está apto para amar. E que aquilo não tem nada a ver com você, aquilo ali é um mal da pessoa. Então, se a pessoa não está apta para amar, eu não posso transferir aquela falta de aptidão para o amor para agora eu ficar ainda por cima achando que é por minha causa. Ele não só não nos abandona, como muda a nossa história, né? Se eu não tivesse passado por tudo agora isso, eu vou deixar determinadas pessoas inaptas para viverem as suas próprias vidas, para dirigir a minha, para definir a minha e para dizer com que caminhos que eu vou andar. Né? Porque a gente anda pelos caminhos de complexos, a gente anda pelo caminho das inseguranças, a gente anda pelo caminho da rejeição, a gente anda correndo atrás do rabo para agradar os outros. Até quando que nós não vamos ser libertos pelo sangue de Jesus? Né? Então o nosso tempo esgotou-se, mas não o suficiente para dizer: o Senhor é minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Um beijo grande no seu coração, não tenha medo, segure na mão de Jesus e diga não ao bundão. Beijo e até o próximo. Troia,